O governo entrega projetos na área fiscal. Uma das medidas prevê anistia para quem deve ICMS. E ainda, recursos do fundo estadual poderão ser usados em áreas atingidas por queimadas. O Jornal Parlamentar começa agora. Olá! Em reunião com os deputados, o governador Reinaldo Azambuja entregou um pacote de projetos de lei para análise dos parlamentares. Entre as medidas propostas está a redução de impostos para o etanol e para passagens de ônibus intermunicipais, além de acréscimo na gasolina e mudanças no Fundersul. Para estimular o consumo de etanol em Mato Grosso do Sul, o governo do estado decidiu reduzir a alíquota de ICMS de 25% para 20% sobre o combustível. A medida apresentada aos deputados visa contribuir na redução da emissão de gases do efeito estufa e vem acompanhada de aumento de 5% no valor da gasolina. Vamos dizer que a gente mantenha 13% de consumo de álcool e os 80 e tantos de gasolina. Nós podemos chegar a um incremento, pelo aumento da gasolina, de 120 milhões ano. Mas nós queremos que aumente o consumo de álcool. Então, se aumentar o consumo de álcool num preço mais barato, você vai ter menos ICMS. Vai depender do comportamento do consumidor. Se ele optar por álcool, nós vamos ter menos ICMS, mas nós teremos uma energia limpa e nós estaremos contribuindo para o nosso programa Estado Carbono Neutro. Então, isso não é nenhuma questão de tributo, é você igualar a gasolina, a maioria dos estados brasileiros que cobra 30%, e baixar o álcool, que é estimular uma energia limpa, renovável, e que nós somos produtor. Ônibus intermunicipais também vão ter reduzido o ICMS aplicado sobre as passagens, de 17% para 7%, enquanto as regras do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário, o Fundersul, passam por mudanças. Na pecuária serão criadas faixas alternativas para o transporte de machos e fêmeas, considerando sua idade, atualizadas alíquotas aplicadas a soja, milho e cana-de-açúcar, além de se autorizar a criação de um fundo complementar privado de sanidade animal e vegetal. Por que precisa ter o fundo privado? Porque às vezes você tem uma emergência e você não consegue, com as regras do setor público, a urgência de uma operação que você precisa indenizar, ou você precisa fazer um abate emergencial, ou você precisa fazer uma contratação para combater um foco, ou na questão sanidade animal ou vegetal, você fica com as amarras do setor público. E aí o fundo privado é para isso. Então, nessa lei do Fundersul, nós estamos destinando que vai poder irrigar financeiramente o fundo privado, que é um pedido, inclusive, do setor produtivo. Criado há 20 anos, o Fundersul tem 25% de sua arrecadação enviado às prefeituras, enquanto o restante entra no planejamento de obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas e rodovias. Nós temos um planejamento para os próximos 3 anos, que nós precisamos pavimentar 800 quilômetros de novas rodovias, construir mais 120 pontes de concreto, manter a manutenção e comprar equipamentos para ajudar as prefeituras do Mato Grosso do Sul a poder atender as estradas municipais. Nós precisamos mais recursos. Então, nós estamos mandando essas alterações de algumas alíquotas do Fundersul, que na nossa projeção pode ter um incremento aí de 100 milhões ano nessas alíquotas que são destinadas ao setor produtivo. No mesmo pacote, o Executivo entregou ainda proposta que cria a nota fiscal premiada e uma nova edição do refinanciamento fiscal, o Refis, para quem tem débitos com o ICMS, incluindo anistia total para quem deve até R$ 2.000. Para estimular a emissão de nota fiscal, o governo do estado entregou o projeto de lei que cria a nota fiscal premiada. Assim, o contribuinte que informar seu CPF no ato da compra passa a concorrer a prêmios de R$ 300 mil todos os meses. Os números do sorteio estarão dispostos no próprio comprovante. Os estados que implantaram isso tiveram, principalmente nesse segmento da venda do varejo, um incremento de ICMS, que chegou em alguns estados até 15%. Então, o nota premiada é para isso, protocolamos o projeto.
Outras propostas de natureza fiscal compõem o pacote de medidas apresentadas aos deputados, como a remissão e anistia de créditos tributários de ICMS até R$ 2.000, com base em convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Uma nova edição do Refis deve ser realizada para quem procura regularizar o pagamento de tributos estaduais com descontos em multas e juros entre 60% e 95%. Haverá manutenção de alíquotas do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o ITCMD, que variam de 3% a 6%, assim como a isenção do mesmo imposto para beneficiados de programas habitacionais e da reforma agrária. Nós estamos dando remissão e anistia a todos os devedores até R$ 2.000. Quem dever ICMS até R$ 2.000 vai ter uma remissão dos débitos. Isso chega perto de 10 mil contribuintes. E por que, vocês podem perguntar? É que não vale a pena nem você fazer o trâmite processual para essa cobrança até esse valor. Então é melhor fazer a remissão e anistia desse débito. Junto com isso, nós estamos mandando o pedido à Assembleia que possibilite o Mato Grosso do Sul a isentar o primeiro titular dos títulos da reforma agrária de isentar do ITCD, que é o Imposto de Doação. Por quê? Porque nós vamos ter um grande programa de titularidade das reformas agrárias em todo o Mato Grosso do Sul e no país. O INCRA vai estimular isso. E também dando o mesmo benefício ao cidadão dos programas habitacionais de cunho social, Minha Casa Minha Vida, os programas municipais, os programas estaduais. Todo aquele que só tem um único imóvel, que recebeu o título definitivo, ele está isento do pagamento do imposto de transmissão para estimular a escriturar. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, do PSDB, assegurou que todas as propostas apresentadas pelo governo aos parlamentares vão tramitar normalmente na Casa de Leis. Nós vamos tramitar normal. Recebe o projeto hoje, dá como lido no expediente de hoje e vamos tramitar normal dentro da casa. Não houve nenhum pedido de urgência. O projeto quer utilizar recursos do Fundo de Direitos Difusos na recuperação de áreas atingidas por queimadas em Mato Grosso do Sul. A proposição é de autoria do deputado Evander Vendramini, do PP, e pretende aplicar parcela dos recursos do fundo em áreas degradadas por incêndios de grandes proporções nos biomas do estado. Um fundo que já existe de multa, de taxas cobrada das pessoas que são autuadas, né? Mas não tinha destinação para o combate aos incêndios. Isso que a gente quer que esse fundo também atenda. O parlamentar destacou que o intuito da nova redação é proteger o meio ambiente. Nós estamos vendo no Pantanal uma grande incidência de queimadas e não há mecanismos, né, dentro desse fundo, desses recursos, para que sejam aplicados nessa preservação, nessa recuperação e no combate aos incêndios. É isso que essa lei, com a sua alteração, visa buscar. O Jornal Parlamentar segue para um breve intervalo e volta já. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Sete matérias foram aprovadas na ordem do dia. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto que muda a lei sobre o uso do Fundo de Depósitos Judiciais, editada pela Assembleia Legislativa. A lei que permite que o Executivo acesse via Tesouro Estadual o dinheiro depositado no fundo referente aos processos em que é parte. Sofreu mudanças, entre elas a que estabelece um saldo mínimo de 20% no fundo com base na dívida do governo.
Em sua vinda à Assembleia, o governador comentou essa e outras alterações agora aprovadas pelos deputados. Nós tínhamos lá em 2015, você já tem uma lei aprovada, que nós estamos depositando, nós pegamos um dinheiro dos depósitos judiciais e a partir, se você ler a lei, a partir de setembro de 2020, nós íamos devolver o dinheiro para os depósitos judiciais, para o fundo, em 10 anos. O que nós estamos possibilitando? Nós vamos antecipar a devolução. Nós já devolvemos 180 milhões que nós já depositamos no fundo. O fundo hoje ele é superavitário, ele tem 460 milhões depositados no fundo, então qualquer cidadão que tem um alvará judicial, o TJ tem. Por que nós estamos mudando a lei? Só que na época ficou que o depósito judicial, o fundo, é 20% do valor da época. Como agora o valor diminuiu muito, porque nós já liberamos vários alvarás judiciais, então é do valor vigente hoje. É simplesmente isso, é uma adequação simples. Eu acho que eu vi uma manifestação do presidente da ordem, a gente respeita, mas acho que eles estão equivocados. Nós estamos antecipando a devolução até. O Estado já devolveu 180 milhões e agora, por termo de acordo, nós podemos devolver antecipando aquilo que seria feito em 10 anos. Na tribuna, o deputado Pedro Kemp debateu a realização de processo seletivo do Estado para a contratação de professores temporários, destacando a seleção de docentes para as escolas indígenas. Na tribuna, o deputado Pedro Kemp, do PT, defendeu a disponibilidade de vagas para professores indígenas na próxima publicação de edital de contratação pelo governo do Estado. O parlamentar defendeu que as escolas da comunidade indígena têm suas especificidades, como suas tradições e sua língua materna. Nós recebemos em nosso gabinete uma comissão de professores indígenas que representam também o Fórum da Educação Escolar Indígena do Estado, e eles fizeram essa reivindicação, porque o temor das escolas indígenas é que recebam professores não indígenas apenas, né? E aí vai ficar comprometida a política de uma educação escolar indígena específica, diferenciada para cada etnia. O parlamentar acredita que a escola indígena ideal deve ser protagonizada por indígenas, para valorizar e manter a cultura da comunidade. Nós defendemos que nas escolas indígenas haja prioridade para a lotação de professores indígenas, até porque essas escolas muitas vezes elas fazem a educação bilíngue, né, diferenciada, específica dentro daquela etnia. Então é preciso ter professores indígenas, né, habilitados, claro, mas para fazer essa política de uma educação diferenciada. Então nós estamos pedindo para a Secretaria de Educação reservar 50% das vagas nas escolas indígenas para os professores indígenas. Também afirmou que a medida faz parte da política escolar indígena no Brasil, bem como da Constituição Federal. Nós temos na Constituição Federal aqueles princípios de respeito à cultura, à língua materna das comunidades indígenas, né? E também a legislação da área da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Plano Nacional de Educação, todos eles prevêem uma educação específica e diferenciada nas comunidades indígenas. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Estas e outras reportagens você pode conferir no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code que aparece agora em sua tela. Siga acompanhando aqui no canal 9 da NET a nossa programação. E acompanhe também as nossas mídias sociais. Até mais!